Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula? Hoje nós vamos falar sobre Grécia Antiga. Que bacana, né? A cidade grega, a cidade dos deuses, né? Aquela coisa que todo mundo fala de Zeus, de Hércules, Afrodite. Então a gente lembra de Grécia, né? Então vamos lá. Como que ela é formada? A sua formação geográfica e as características da região. Ela é uma península e ilhas de formato montanhoso, entremeados por pequenas e férteis planícies isoladas umas das outras, distantes umas das outras. Na antiguidade, as montanhas eram recobertas de florestas e o litoral, e muito recortado. Favoreceu as navegações e a comunicação através dos mares. Por outro lado, o relevo estimulava o isolamento e a autonomia das cidades gregas. Aí vocês estão vendo as cidades gregas aí, tá, gente? Isso aí. Lembre-se que ela é banhada pelo Mar Jônio e o Mar Egeu. Guardem, tá? Período da história grega. Quais são as periodizações da? O período pré-homérico, missânico, que vai do século XX ao século XII a.C., lembrando que os séculos antes de Cristo é feito em ordem decrescente. E após o nascimento de Cristo é crescente, então decrescente. 10, 9, né? E crescente, 1, 2, 3. Então, por isso que vem o século maior primeiro antes de Cristo, para depois vir o menor. Então, é dessa forma. Esse período foi o período marcado pelo povoamento da Grécia. E agora, o período homérico, que foi do ano, que eu não estou... 1100 a 800 anos antes de Cristo. O período teria sido conhecido devido aos poemas de Ilíada e Odisseia, que era atribuído aos poemas atribuídos a Homero. O período arcaico, que foi de 800 a 500 anos antes de Cristo, foi caracterizado pelas formações das cidades e estados, ou seja, cidades, estados ou polis. Então, são as duas coisas é uma só, tá? O período clássico, que foi entre o século V e o século IV a.C., período no qual as cidades gregas atingiram o apogeu cultural e consolidou a cidade-estado como forma organizada politicamente. No período helenístico, 336 anos a 146 anos antes de Cristo, a decadência das polis gregas caíram sobre o domínio macedônico, desculpa, tá, gente? O domínio macedônico e posteriormente os romanos. Aí que começa que foi uma coisa, não foi, acabou a Grécia e de repente começou, o reino começou, acabou e depois que acabou começou de novo. Não, o Império Romano e o Império Macedônico, ele foi uma coisa que foi acontecendo durante a história da Grécia, até que o Império caiu e os macedônicos tomaram a Grécia, depois os romanos vieram e conquistaram a Grécia, tá? Formando o grande Império Romano. Agora vamos falar dos períodos, tá? O creto-micênico ou pré-homérico. Como é que ele foi formado? Foram os primeiros povos que se fixaram na região de Pelasgos. A sua origem é desconhecida. Já tinha algum habitante nessa região? Claro que tinha. A gente já tinha... a gente já não tinha estudado Mesopotâmia, Egito. Então, como que não poderia ter um habitante, né, nessa região? Já existia, sim. Só que acontece que a gente tem o domínio
ele é político. Alguém tem de conquistar e dominar aquele poder, né, para estar com aquela terra. Mais tarde vieram os povos que deram origem à civilização micênica. A maior cidade era Micenas. Quem que eram os povos? Eram os aqueus, os jônios e os eólios. Agora, continuando, o creto micênico ou pré-homérico. Os micênicos aqueanos evoluíram muito graças a seus contatos com as civilizações cretenses. O que é cretense? De Creta, tá? Creta, outra civilizações minótica, é outra civilização minótica. Essa cidade, Creta, era uma cidade com uma rica elite comercial, então eles faziam bastante comércio. E as mulheres desfrutavam de muitos privilégios. Religião com uma tendência matriarcal. O que é matriarcal? É uma religião mais para o lado das mães, não para o lado dos pais, senão seria patriarcal. No século XIV a.C., Creta foi invadida pelos aqueus, que assimilaram grande parte da cultura da civilização creto-micênica. Então, o que esses aqueus fizeram? Controlaram o Mediterrâneo Oriental. Esse Mediterrâneo, aí para frente vocês vão ver que vai ter um monte de coisa com esse Mediterrâneo, porque era uma passagem estreita, que era bom para poder passar para a Ásia, que alguns dos países que passam perto que estão perto do Mediterrâneo fecharam para não ter comércio. Então, esse Mediterrâneo, vocês vão escutar muito sobre ele, tá? Aí tá como que foi a civilização creto-micênica, tá? As regiões que foram Creta tá cá embaixo, tá? Então, esse aí é como onde que eles se fixaram. Então, nós vamos lá. Gente, essa guerra de Troia, vocês estão vendo esse cavalinho aí do lado? Vocês já ouviram falar assim, nossa, ganhei um presente de grego, um presente ruim, um presente feio, um presente horroroso. Aí a gente vê esse negócio de presente de grego, vem aí dessa guerra de Troia, que eu vou explicar para vocês, tá? Ok? Então, vamos lá. Guerra de Troia, possivelmente ocorrida entre 1300 anos antes de Cristo a 1200 antes de Cristo. Os gregos enfrentaram a cidade de Troia, Ilion, que controlava o estreito de Bósforo. Este estreito era o ponto de partida para alcançar as terras férteis e ricas do Rio Negro. Lembra que eu falei com vocês que geralmente as pessoas, quando fixavam na terra, elas tinham de ter alguma coisa, algum rio na proximidade, porque aqueles rios eram uma fonte de riqueza, de fertilidade para a terra. Então aí, eles estavam brigando por causa de um rio, né? Narrada pelo poeta Homero, na clássica obra A Ilíada e a Odisseia, ele narra as aventuras dos heróis gregos Ulisses ou Odisseu nessa guerra. Vamos lá, vamos seguir. Após a destruição de Troia, chegaram os dórios. Então, vamos lá. A guerra, o que é o presente de grego? Tá, sabe esse cavalinho aqui, Esse cavalinho aqui? Os gregos deu para os troianos um cavalo oco imenso, mas veio recheado de soldados dentro desse cavalo. Então, ao dar esse presente aos troianos, os gregos
viram, porque as fortalezas de Troia eram intransponíveis, eles não conseguiam transpor. Então eles tiveram a ideia de fazer esse cavalo oco imenso, que encheram de soldado e mandaram para Troia. E lá, entrando em Troia, entrando dentro da fortaleza de Troia, eles conseguiram dominar Troia, porque o número de soldados que tinha dentro desse cavalo de madeira fez com que os gregos saíssem vitoriosos e tomassem Troia. Então vamos lá. Após a destruição de Troia, chegam os dórios. Entre 1200 anos antes de Cristo e 1100 anos antes de Cristo, os dórios, nômades guerreiros. Olha os nômades aí de novo, gente. Não esquece que essa civilização ainda existia, os andarilhos, como existe hoje, mas só que em pequeno número, desse manico, né, hoje. Mas os nômades, eles são coisas da época da caverna. Então, eles vão continuar aí indo de um lugar para outro, seja pelo comércio, seja para política, seja para o domínio de território. Vocês vão ver muito isso, tá? Nômades guerreiros que já conheciam o ferro. Então, eles já faziam o uso do ferro para poder fazer armaduras, armas, flechas e um monte de outras coisas. Destruíram todas as cidades do centro-norte, tá? Inclusive, é o que a gente fala de Troia. É a dispersão da população, conhecida como a primeira diáspora grega, para a Ásia Menor, onde fundaram Mileto, Éfeso, Alicarnasso. Foi o período que finalizou o pré-homérico. E agora a gente vai passar para o homérico. Olha a rota de penetração dos índios europeus, né? Que eles vinham de cá para poder vir para a Ásia Menor. Aí, a Grécia, a partir do século XVIII, antes de Cristo, como é que estava o Império Grego. Então, vamos lá. Período homérico. Pequenas comunidades de base familiar. Os gênos. Pessoal, como que eram essas pequenas comunidades de base familiar? Quando vocês fazem uma hortinha lá no fundo da casa de vocês, os pais de vocês, que vocês podem ajudar ou não sei, vocês precisam de quê? De água, de terra fértil, né? Que seja, que o homem foi aprendendo que ele podia estar beneficiando o solo. Através de adubo, através de esterco, né? Ele foi vendo que, além da água, ele poderia colocar outros substratos que fizessem a terra ficar mais fértil, tá? Então, essas famílias de base familiar, então a gente tem muito hoje em dia, que são as famílias que fazem atividade de plantio no seu terreno. E isso é uma economia de base familiar. Era uma economia agrária e autossuficiente. O que era agrária e autossuficiente? Eu já disse antes. Eles plantavam e a produção servia para a subsistência e parte desse produto iria para o governo. Da mesma forma de Mesopotâmia, da mesma forma de Egito, tá? O pater, administração em funções. Grécia começou a ter essas subdivisões do poder. Quem era, quem deixava de ser, quem mandava, quem deixava de mandar, né? Nós tivemos grandes imperadores na Grécia, como a gente teve também em Roma, que a gente vai estudar mais para frente. Com o aumento da população, vamos ter o declínio do sistema gentílico. O solo grego é muito pobre. Como é que eles iam fazer, né? O que eles iam fazer? Aí tem um demonstrativo da evolução social. O genus passou por pátria, né? O genus, os pátrias,
que eram os guerreiros, né? Os genos, os pater, que tinham os fátrias, que eram os guerreiros, que tinha as tribos, que eram os filhos balizeus, os demos, que eram os basileus, e, por fim, a formação da cidade-estado e as polis, que é a mesma coisa, poli e estado, cidade-estado é a mesma coisa. Aí, vamos mais para frente. A cidade grega, Ágora, Acrópole. O que é essa Acrópole aí? Às vezes vocês veem aí nesses joguinhos de vocês, às vezes aparece essa Acrópole aí, né, gente? É a cidade dos deuses, de Zeus, de Hércules. Hércules era um semideus, que era filho de Zeus, né? A gente vai ver isso aí mais pra frente. Então, a cidade de Atena, tá? A principal cidade era Atena, cidade grega. Ela era assim dividida, tá? E era chamada Ágora. O período homérico, ainda continuando do século XII ao século VIII a.C. 11, 10, 9, 8. Duração do período homérico, 4 anos. Passaram a surgir as divisões sociais. Surge a propriedade privada. O que é propriedade privada? A nossa casa é uma propriedade privada. Então, essa questão de eu ter minha casa, que eu comprasse, aquele espaço ser meu, isso chama-se propriedade privada. E esse período chama-se Segunda Diáspora Grega, tá? Devido ao aumento populacional das comunidades gentílicas. Então, as pessoas começaram a aumentar, né? Aí, nós tivemos, nesse período ainda, uma colonização maior desses pedaços, dessas cidades, né? As cidades gregas, por várias regiões, foram surgindo várias cidades gregas. Distinção nas colônias. O que era? O empório, estabelecimento comercial, que hoje a gente tem, assim, a gente chama de empório. Lá eles chamavam de empório. E a polícia. A polícia, gente, nossa, Apóikia, Lar Distante, era uma cidade independente, tá? Então, eles tinham várias cidades independentes, né? Formavam várias cidades com política própria, tudo mais. Vamos lá mais. Aí estão as colônias gregas. Tem aí os nomezinhos da colônia grega, só vocês aumentarem assim, ó, que vocês vão ver, tá? Aí tem, ó, Marsella, Córcega, Sardenha, Nápoles, Taranto, aí por aí vai, Atenas, Esparta, Península do Peloponeso, que vocês vão ver, Peloponeso ainda, e o mar Mediterrâneo estava bem aqui grudadinho, ó, tá vendo? Bem grudadinho aí, na Grécia. Vamos lá diminuir para a gente seguir. O período, aí a gente vai passar para o período arcaico. O que é isso? É um período do sistema, com a crise do sistema gentílico, crise das populações, tá? Das comunidades. Esparta ou Lacedônia, localizada na península do Peloponeso, cidade-estado com origem nas chegadas dos dórios, região antes habitada pelos aqueus. A educação valorizava ao máximo a formação física. Para quê? Para a formação de soldados. Então, eles tinham a escola de aprendizado para o exército, para ter a formação do exército. Por quê? A conquista de terras, né, era feita pelo exército. Então, eles tinham de ter um contingente grande para poder estar fazendo essas conquistas. A cidade espartana. Primeiro,
no topinho aí da pirâmide, de novo a gente vai ter essa pirâmide aí, ó, né? Primeiro, o rei, espartanos ou esparciatas. Esparciatas. Descendente dos dórios, formado... Desculpa, gente, porque eu escutei um barulho lá fora. Formando a aristocracia guerreira dos cidadãos soldados. Então, ali estava... Ali naquele pedacinho ali, estava a elite, que era o imperador, né, governador, que tinha isso, tinha o governo, e tinha os líderes dos exércitos, também os comandantes dos exércitos. A gente pode ver isso no filme O Gladiador, por exemplo, muito interessante vocês assistirem. Hércules, Alexandre o Grande, mas Alexandre é mais para Roma, porque ele que foi o grande conquistador de Roma, tá? Aí nós temos os periecos, homens livres. Depois dessa classe aí, dessa nobreza, nós vamos ter os homens livres, descendentes dos povos nativos, que não resistiram à invasão dos dórias. Sem direitos políticos, se dedicavam ao comércio e ao artesanato. E outra coisa também, a agricultura, né, gente, de subsistência. E por último aí, são os iliotas. A classe iliotas, a esmagadora maioria de escravos, descendentes de povos nativos que resistiram à invasão dória. Então, toda vez que eu falo de escravo, a gente fala que são pessoas que são submetidas em guerra. Eu vou invadir uma outra cidade, eu ganho a guerra. Aqueles moradores daquela cidade que eu conquistei, que me resistirem, que não aceitarem a minha conquista, eu vou escravizá-los. Era assim que acontecia em Grécia. A política espartana. O eforato, ou Conselho dos 5 Zéforos, vigilantes, os órgãos executivos do governo espartano. Gente, espartano, tô com esse trem de espartano na cabeça, que tá uma tristeza. É espartano. Esse órgão executivo do governo espartano. E segundo, esse conselho era de fiscalização da obediência das leis e da vida econômica dos cidadãos. E ele estava dividido em três segmentos. A diarquia, que era dos 2 reis, exerciam funções religiosas, militares e judiciárias. Gerúsia, que era assembleias dos anciãos e elaboração das leis. Apela, assembleia dos cidadãos, que esses, por sua vez, eles faziam eleger os membros da Gerúsia e ratificavam suas decisões, né? Então, cada um é como se fosse hoje. O prefeito, ele tem o direito de criar uma lei. Ele tem o direito de criar uma lei, só que ele não pode fazer valer essa lei antes de passar pelo executivo. O executivo não, o legislativo. Lá tem de passar lá pela Câmara de Vereadores e, consequentemente, isso passar a ser lei. Então, por isso que chama legislativo, tá? Aí a gente vai passar para Atenas. Descendentes dos jônios, eles escaparam das invasões dórias por sua posição geográfica. Então, eles não ganharam, mas escaparam, tá? Contavam com um porto natural, Pireu, que permitiu um desenvolvimento comercial de que trouxe uma independência grande a Atenas, tá?
A sua economia era modo de produção escravista, os escravos que trabalhavam. Primeiramente, a base econômica era a agricultura. Posteriormente, o comércio desempenhou um papel relevante, tá? O comércio ele vai fazer uma bagunça aí por essa história toda, porque as conquistas vai ser para poder esse crescimento desse comércio, que essa andança de terra em terra, conquista de terra em terra, vai aumentar a margem com quem comerciar, né? E geralmente era com dinheiro ou através de troca, um produto por outro. Eu produzia uma coisa, eu trocava por outra, ou se não, eu tinha ouro, eu podia trocar pelo produto, né? Então, vamos lá. A sociedade ateniense, ela estava dividida dessa forma. O eupátridas bem-nascidos, ou seja, tá? Os gregos de pai e mãe, tá? Olha lá, que a gente vai ver isso mais pra frente, que a gente já ouviu falar do Hitler, né? Que ele lá também fez isso na Alemanha, que considerava alemão quem fosse nascido de pai e mãe alemã. Então, aqui em Grécia também eles tiveram isso, tá? Os bens-nascidos, latifundiários, nobres proprietários de terras mais férteis. Eu sou pobre, minha mãe e meu pai é pobre, mas eles são gregos. Eu sou grega? Sou. Não tem a questão disso. Eles tinham uma resistência de ter essa mistura, tá? Aí até a gente tem uma outra camada da sociedade, os georgóis, pequenos agricultores, proprietários de terras menos férteis, regiões montanhosas, georgóis. Então, são os pequenos proprietários que as terras eram menos férteis. A gente tem os demiurgos, artesãos e comerciantes. E a terceira, que era a mais marginalizada, e os miseráveis como servos, os etas ou metecos, estrangeiros, artesanato, comércio e escravo. Eles também estavam nessa última. Geralmente a classe mais pobre, elas estão sempre na base da pirâmide por último, tá? Nós vamos para as reformas judiciárias. Drácon, 624 anos antes de Cristo, tornou público um registro escrito de leis. Então, aí que vem essa coisa das leis. Grécia começou a criar essa questão da democracia, que vem aí de Grécia e Roma, que a gente tem até hoje, tá? O Solon, 591 anos antes de Cristo, eliminou a escravidão por dívida. Então, eles tiraram isso. Se eu devia, eu podia, se eu fosse grego, e se eu fosse capturado em guerra, eu poderia ser escravo? Poderia, tá? Ainda criou a Bulé, com representantes de todas as regiões das polis, tá? Criou a Eclésia, a Assembleia Popular, que aprovava as leis do Bulé, que as Bulé essas questões jurídicas, tá? Elieu, Tribunal de Justiça, ali onde se julgavam as leis. Mas essas reformas não solucionaram os problemas de Grécia, tá? Ainda, o Psistrato promoveu um golpe impondo uma tirania. O que ele fez? Governou entre 546 a 1527 a.C. Seus filhos, Hiparco e Pias, também governaram. Hipias foi deposto em 1510 a.C. Sistênes,
chegou ao poder e implantou a democracia. Então a gente deve a democracia a Sistênes, Clístenes. Ele que criou esse governo democrático, né, de leis, de escutar. Mas será se escutava os pobres e os escravos? Né? Vamos lá. Com a crise social equilibrada por meio de política de Clístenes, posteriormente, Péricles pôde governar entre 663 anos antes de Cristo a 431 anos antes de Cristo. Uma Atena politicamente forte foi criada. Então vamos lá. Esse assunto, democracia ateniense, a gente vai tratar na próxima aula, tá, gente? Beijos no coração de vocês, estudem bastante. Grécia é muito interessante, Roma é muito interessante. Então vamos entender, tá? Apesar de tudo, que do esforço de vocês, eu sei que está sendo muito difícil, está sendo difícil para todo mundo, mas vamos lá, pra gente aprender, porque Grécia é uma história muito fascinante. Procurem aí no Google as imagens de Grécia para você entender como que era o relevo de Grécia, como que são as casinhas de Grécia que são feitas nas rochas, são tudo assim enfileiradas, assim, que a gente chama morro, que a gente chama de favela. Lá não tem esse problema. Então, olha lá como é que é as construções lá de Grécia, como que foi feito, é muito bonito lá, tá? E geralmente eles pintam tudo de branquinho, fica mais bonito ainda com aquele mar azulzinho. Então, fica maravilhoso. Dá uma pesquisadinha lá, pra gente poder seguir nossa aula, tá? Até a próxima aula. Beijos no coração de vocês. Tô morrendo de saudade.